Nós vamos estar lendo 6 versículos da palavra de Deus, amém? Jeremias, capítulo de número 18, versículo 1 até o versículo de número 6. Vou deixar você encontrar. Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1 até o versículo de número 6. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 6, nos diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus eterno, nesta noite nós vamos ministrar a tua palavra. A tua igreja está reunida nesse santuário. Teus filhos vieram a este lugar para ouvir a tua voz. Eles não querem ouvir voz de homem, Senhor, porque quando o homem fala, a intriga, a confusão, a tristeza e a morte. Porém, quando o Senhor fala, a vida, a consolação, a edificação, meu Deus, a vida neste lugar, através da sua palavra. Então fale conosco, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Aplauda o Senhor com alegria e tome sendo adorando. Não pare de adorar, não converse agora, amém? Não converse agora, você está proibido de conversar. Você está autorizado a aguçar bem os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Tema da mensagem que estaremos abordando nesta noite: descendo a casa do oleiro. Diga comigo: descendo. Diga mais forte: descendo a casa do oleiro. Nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele vai te tomar pela tua mão e vai te levar para você descer na olaria de Deus. Ele vai te tomar pelas suas mãos e vai te levar a descer até a casa do oleiro, porque nesta noite o oleiro eterno está neste lugar para fazer de você um novo vaso. À medida que eu vou ministrando a palavra de Deus nesse santuário, o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar na tua mente, ele vai trabalhar no teu coração, ele vai trabalhar na tua vida, ele vai trabalhar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem pode adorar o Senhor? Queridos em Cristo Jesus, neste texto bíblico nós encontramos o profeta Jeremias sendo enviado pelo Senhor à casa do oleiro para receber um ensino demonstrativo da parte do Senhor. O Senhor queria ensinar o profeta Jeremias. E eu quero dizer para você que veio no santuário do Senhor ouvir a voz de Deus, que na Bíblia Sagrada, eu disse que na Bíblia Sagrada, formigas, pássaros, lírios ensinam preguiçosos, ensinam também preocupados. E dessa maneira Jeremias precisava deixar-se instruir-se por um simples oleiro. Amém? Aleluia. E nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir, ele vai te impulsionar, ele vai te empurrar, ele vai te convidar para você descer à casa do oleiro, porque você é um vaso do Senhor.
Agora este vaso o Senhor precisa trabalhar, o Senhor precisa lapidar este vaso. Bendito seja o nome do Senhor. E eu não tenho dúvida que nesta noite o oleiro eterno ele vai trabalhar na tua vida, ele vai te lapidar, ele vai trabalhar na sua vida e vai fazer um novo vaso. Você vai sair nesta noite para a glória do nome do Senhor, um vaso diferente, um vaso de honra. Aleluia. Queridos em Cristo, a palavra de Deus nos diz que Jeremias ele se aproximou daquela olaria e viu, ele observou como o oleiro fazia os vasos sobre as rodas e como aquele vaso caiu da mão do oleiro e se estragou. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta noite eu quero que você observe comigo algumas particularidades deste relato bíblico. Eu quero dizer para você, querido em Cristo Jesus, que o barro era a casa de Israel. Amém? O barro era a casa de Israel, que fora tirada do Egito e fora levada para Canaã, a terra da promessa, a terra da promissão. Ei, nós também que estamos aqui nesse santuário, nesta noite, nós fomos tirados das mais densas trevas e nós fomos transportados para o reino de Deus. Aleluia. Sabe para quê? Para o Senhor nos moldar como vasos escolhidos, como vasos de honra, como vasos que o Senhor quer levantar aqui na congregação Nova Jerusalém, como vasos que Deus quer levantar aqui no bairro Parque São José, como vasos que Deus quer levantar aqui na cidade de Imperatriz, como vasos que Deus quer levantar no estado do Maranhão. Ei, como vasos que Deus quer levantar no Brasil, como vasos que Deus quer levantar além fronteiras. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que eu estou falando aqui nesta noite para pessoas que Deus vai levar além fronteiras. Bendito seja Deus. Eu determino nesta noite que eu estou falando aqui para pessoas que o Espírito de Deus vai tomar pelas mãos e vai dizer: meu filho, minha filha, eu faço de você um vaso novo, um vaso escolhido, um vaso de honra, e eu vou te levar além fronteiras. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite que o barro é uma matéria comum. Aleluia. Segundo a ciência que estuda a argila, eles dizem que existe cerca de 200 tipos de barro, porém apenas 8 tipos de argila ou de barro servem para fazer vaso. Aleluia. Amém? Existe 200 tipos de barro, porém desses 200, apenas 8 tipos servem para fazer vasos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo de número 20 está escrito: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Aleluia. Jeremias, quando ele ouviu a palavra do Senhor para descer para a casa do oleiro, ele presenciou a maneira como o oleiro fazia aquele vaso. Porém a palavra de Deus diz, amados, que o vaso que o oleiro fazia, ele caiu da mão do oleiro e quebrou-se. E a palavra de Deus nos diz, queridos em Cristo Jesus, que ele ajuntou aquele vaso quebrado, aqueles pedaços do vaso, e fez dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Aleluia. Deus nesta noite, ele vai formar vasos aqui neste santuário. O Espírito do Senhor está trabalhando. À medida que eu vou ministrando a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele trabalha na tua vida, na tua mente,
no teu coração para fazer um novo vaso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que Deus, com isso, Ele trouxe uma grande lição para Jeremias. E através deste texto bíblico, Deus também traz uma grande lição para mim e para você nesta noite. Aleluia. Assim como o oleiro fez outro vaso como bem lhe pareceu fazer, como bem ele quis fazer, assim o Senhor também, Ele tem poder para fazer de nós vasos como lhe apraz. Às vezes a gente olha e não dá nada, mas a pessoa faz uma entrega total, uma entrega 100%, uma entrega plena ao Senhor, e Deus começa a usar. A gente olha e diz, mas não é aquela pessoa, não pode ser. E alguém diz, é ele, é porque ele fez uma entrega total ao Senhor, é porque ele fez uma entrega da sua vida 100% para Deus, e agora o Espírito Santo está usando como vaso de honra, como vaso escolhido. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que Deus quer fazer em você. Mas no momento que você descer a casa do oleiro, aleluia, Deus disse para Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você precisa descer a casa do oleiro. Eu preciso descer a casa do oleiro. Nós, amados, precisamos descer a casa do oleiro. E alguém pode perguntar, pastor, como é que se desce a casa do oleiro? Pois eu vou lhe ensinar nesta noite. Nós descemos, amados em Cristo Jesus, a casa do oleiro, lendo a palavra diariamente. Nós descemos a casa do oleiro orando diariamente, ou melhor, eu vou mais longe, orando diuturnamente. Aleluia. Nós precisamos exercer mais o ministério da oração. Quer obter vitória no reino espiritual? Quer obter vitória no reino de Deus? Então ore. Sem oração não há vitória, queridos. Aleluia. E a oração ainda tem que ser acompanhada de jejum. Quer descer a casa do oleiro? Jejua. Faz jejum. Quer descer a casa do oleiro? Canta hinos de louvores a Deus. Pega o cantor cristão. Não tenho, só tenho harpa. Então aplane a sua harpa e comece a louvar o nome do Senhor. Comece com 5 hinos, depois aumente para 10, para 15, para 20. Vai louvando, vai enaltecendo, vai magnificando o nome do Senhor. Quantas vezes a gente chama alguém para louvar o nome do Senhor e a gente vê claramente que a pessoa não tem intimidade com o cantor cristão, não tem intimidade com a harpa cristã. Obrigado. Aleluia. Não é verdade? E chega aqui e não sabe cantar. Por quê? Porque não tem costume de louvar o nome do Senhor. Queridos, o cantor cristão na tua casa começa a louvar. Começa a louvar. Bendito seja Deus. Começa a cantar. Bem de manhã, ainda o céu sereno. Bendito seja o nome do Senhor. E vai louvando, vai adorando. E o mal vai saindo. O mal vai desaparecendo. Aquele mal que está afligindo o teu lar, tua família, tua casa, Deus vai mandar embora através do louvor, através da oração, através do jejum, através da tua adoração. Isso é descer a casa do oleiro. Descer a casa do oleiro é orar de madrugada. Aleluia. Tem um hino que diz que de madrugada a fila é menor. Amém? Aleluia. E a palavra de Deus diz, o sábio Salomão em Provérbios, Deus fala através dele dizendo, eu amo os que me amam, eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me
Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus quer nos ensinar através deste texto bíblico, amém? E à medida que eu vou ministrando a palavra de Deus aqui no santuário do Senhor, eu quero nesta noite que o Espírito Santo de Deus, Ele faça você descobrir que tipo de vaso você é. Amém? Adore o Senhor. O Espírito Santo de Deus, através da ministração da palavra, Ele vai fazer você descobrir que tipo de vaso você é. E eu quero dizer para a igreja do Senhor Jesus Cristo que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, ela apresenta dois tipos de vaso. Diga comigo, dois tipos de vaso. Aleluia. E esses dois tipos de vaso que a Bíblia Sagrada apresenta é vaso para honra e vaso para desonra. Só existem esses dois tipos de vaso da Bíblia Sagrada: vaso para honra e vaso para desonra. Aleluia. Eu quero falar rapidamente sobre o vaso de honra. Queridos em Cristo Jesus, amigos ouvintes da palavra de Deus, vaso de honra é aquele que tem utilidade na casa de Deus. Vaso de honra é aquele que é útil no trabalho do Senhor. Vaso de honra, ele cumpre a vontade do Senhor. Vaso de honra, tudo aquilo que ele faz é visando a glorificação do nome do Senhor. Ele não faz nada para aparecer, ele não faz nada para em seu benefício próprio. Tudo que ele faz é para glorificar o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Será que você está enquadrado na qualidade de vaso de honra? Eu não sei. Não responda para mim, responda para o Espírito Santo de Deus nesta noite que está trabalhando na sua vida. Bendito seja Deus para sempre. Vaso de desonra. Aleluia. Vaso para desonra dispensa qualquer tipo de comentário, porque o nome já diz tudo. Tal tipo de vaso, ele não honra o Senhor. Tal tipo de vaso, vaso de desonra, ele não honra nem os servos do Senhor. Ele não honra o seu próximo. Aleluia. E esse tipo de vaso, estou falando de vaso de desonra, esse tipo de vaso é desonesto. Diga comigo, desonesto. Diga comigo, infiel. Diga comigo, ingrato. Difamador. Soberbo. Invejoso. Mentiroso. Hipócrita. Essas são as características de um vaso de desonra. Quando você encontrar na sua frente alguma pessoa com essas características, ele não é vaso de honra, ele é vaso de desonra. Nós diz a palavra do Senhor nosso Deus, esse tipo de vaso, ele não é bênção, esse tipo de vaso é maldição. Nós diz a Bíblia Sagrada, amados. Se alguém nesta noite que está ouvindo a palavra de Deus estiver nessa condição de vaso para desonra, eu quero convidar você para descer urgentemente à casa do oleiro. Desce a casa do oleiro nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. E o oleiro eterno irá refazer este vaso de desonra em um vaso de honra, em nome de Jesus. E nesta noite, amados, é uma noite que Deus quer tratar conosco. Amém? Hoje quem estaria pregando aqui seria o pastor Palmério Costa, e Deus não permitiu, porque Deus tem uma palavra para mim e tem uma palavra para você neste santuário. Não que ele não fosse usar o servo de Deus, que eu tenho plena convicção, certeza que Deus iria usar muito mais, aleluia, para o nome dele ser glorificado. Mas Deus tem uma palavra para você nesta noite, e eu quero falar para você, eu quero te apresentar nesta noite 7 tipos de vaso que Deus usa. Amém? 7 tipos de vaso que Deus
sinceridade. O vaso sincero, ele não é dissimulado, nem vive de aparência, porque a própria Bíblia diz que Deus não aceita a aparência de homem. Amém? A própria Bíblia Sagrada diz que Deus não aceita a aparência de homens. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Eu e você, nós devemos ser o que somos na realidade. Eu e você, nós devemos ser o que somos na realidade. Nós devemos ser sinceros com Deus. Nós devemos ser sinceros conosco. Nós devemos ser sinceros com o nosso próximo. Aleluia. Amém? O segundo tipo de vaso que Deus usa é o vaso que anda em justiça. O vaso que anda em justiça, ele tem a sua vida centralizada na justiça. Amém? O vaso que Deus usa, ele tem a sua vida, o seu coração centralizado na justiça. Aleluia! Ele não se conforma com este mundo corrupto. Ele não se conforma com esta geração pecaminosa, porque a justiça emana de Deus. O vaso que Deus usa, ele vive bem diante de Deus. Ele procura agradar unicamente e exclusivamente a Deus. Ele não se importa se ele não agrada os homens. Ele não se importa se alguém fica com raiva do jeito que ele se veste, do jeito que ele anda, do jeito que ele fala, do jeito que ele louva o nome do Senhor, do jeito que ele prega. Ele não se importa, porque ele não está interessado em agradar homens. Ele está interessado em agradar a Deus, unicamente a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa se alguém vai chamá-lo de quadrado, de ultrapassado, de lunático, de louco, não importa. O importante é como Deus chama para mim e para você: ovelhas do meu pastoreio, geração eleita, nação escolhida, povo adquirido. É isso que importa para o vaso que anda em justiça. O terceiro tipo de vaso que Deus usa, está procurando aqui neste santuário, está procurando aqui no altar do Senhor nesta noite. O Espírito Santo de Deus está procurando nesta ala direita, nesta ala esquerda. O Espírito Santo de Deus está procurando um homem, está procurando uma mulher nesta noite. Vaso que fala a verdade. Vaso que fala a verdade. É o terceiro tipo de vaso que Deus usa. Esse vaso aqui, amados, ele conheceu a verdade. Ele anda na verdade. Ele anda na verdade. Amém? Aleluia. Ele pratica a verdade. Ele adora a Deus em espírito e em verdade. Ele não adora a Deus apenas de lábios para aparecer para os homens, não. Ele adora a Deus em espírito e em verdade, como diz a palavra de Deus em João capítulo 17, versículo 17. E ele só fala aquilo que o Senhor manda ele falar. Amém? E o quarto tipo de vaso que Deus usa é incontaminado ou incontaminável. Amém? Aleluia. E Daniel é o exemplo do vaso que Deus usa, vaso que não se contamina. Quando ele chegou na Babilônia,
ele fora tirado do meio da sua terra, da sua pátria, do meio da sua família, e fora levado para um país bem distante, e ali ele tinha tudo, jovens, para se contaminar. Já estava cativo, era escravo naquela terra. Quem sabe, talvez se fosse eu dizia: estou perdido mesmo, não tem mais solução. Amém? Mas não é assim como a gente pensa, porque o Deus a quem nós servimos, Ele está conosco no vale, Ele está conosco no cativeiro, Ele está conosco no Mar Vermelho, Ele está conosco na travessia do Jordão, Ele está conosco diante do gigante, Ele está conosco em todos os lugares. Basta apenas você confiar. Aleluia! E ele procurou não se contaminar, nós diz a palavra de Deus. Aleluia! Ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei e manteve-se puro, mesmo estando longe da sua pátria. Aleluia! Queridos, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não se torne cúmplice de pecados de outrem, e conserva-te a ti mesmo puro. Este foi o conselho do apóstolo Paulo para o jovem pastor chamado Timóteo. E este é o conselho do Espírito Santo de Deus nesta noite para os cantores, para os pregadores, para os obreiros, para as obreiras, para as irmãs, para os irmãos que estão aqui neste santuário. Te mantém puro diante do Senhor, não te contamina com as iguarias do rei deste mundo. Aleluia! E o quinto tipo de vaso que Deus usa é um vaso santificado. Aleluia! Diga comigo: vaso santificado. Queridos, a Bíblia Sagrada diz que a santificação em nossas vidas é essencial para nós sermos usados por Deus. Quer ser usado por Deus? Quer que Deus te levante no ministério do louvor? Quer que Deus te levante no ministério da palavra? Quer que Deus te levante sobre a terra? Então santifique a sua vida, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Aleluia! Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, nós diz a palavra de Deus que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra, nós diz a palavra de Deus. O sexto tipo de vaso que Deus usa é o vaso cheio do Espírito Santo de Deus. É aquele vaso que é cheio, ele não é vazio não, ele não é frio. Aleluia! Ele é aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Irmãs, irmãos, olhe para mim, obreiro do Senhor, fique com vossos ouvidos aguçados na pergunta que eu vou fazer. De manhã cedo, preste atenção, de manhã cedo, você levanta, vai na panificadora, compra aqueles pães bem quentinhos, chega em casa, ainda está quente, você abre com uma faca, passa manteiga nele. Aí você pega um copo de café, você apanha um copo de café do outro dia, de ontem. Toma com esse pão, irmã Adriana. Irmãs, irmãos,
aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus, e ele é um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas não está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, sim. Atos capítulo de número 2. Aleluia. Ali se reuniram naquele cenáculo 500 pessoas estavam reunidas ali. Primeiro dia foi embora alguns. Segundo dia outros foram embora. Oração direta, oração o dia todo. Oraram um dia e disseram: não, a promessa não vai chegar, porque isso aqui é uma tendência humana. Amém? Se chama impaciência, e nós devemos perseverar. Amém? Nós devemos ler o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, firmou meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico no meus lábios. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Paciência, irmãos. Tenha paciência que Deus vai fazer. Deus vai te levantar, Deus vai te usar. Nós temos promessas que Deus fez no dia 20 de abril de 2005. Já estamos no ano de 2015. As promessas não se cumpriram ainda, mas elas vão se cumprir. E as promessas que Deus te prometeu, as promessas que Deus te prometeu, pastora, em nome de Jesus, as promessas que Deus te prometeu, as promessas que Deus te prometeu, as promessas que Deus te prometeu,